Me chamo Antônio Clemente, mas aqui na vila todo mundo me conhece como Tonho da Rampa. Tenho 53 anos e vivo de pesca desde os 14. Nunca saí daqui. Nasci na beira do Rio São Francisco, casebre de palha e barro, e minha vida inteira foi nessa água, lavando rede, puxando linha, sentindo o cheiro do vento que vem das correntezas. Já vi muita coisa nesse rio. Enchente, seca, bicho estranho. Era um fim de tarde abafado. O céu estava cor de ferro queimado e o ar cheirava a chuva que não vinha. Eu estava sozinho no barranco, remendando rede, quando ouvi um canto. Baixinho, como se viesse de dentro d'água. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça. O som era doce, manso, como de uma mulher entoando um acalanto, mas não era nenhuma música que eu conhecesse, e vinha do meio do rio. Parei o que estava fazendo. Fiquei escutando. O canto parecia rodar no ar, como se o vento trouxesse e levasse ao mesmo tempo. Foi aí que lembrei do que minha avó dizia. Na beira do São Francisco, quem canta de noite é alma encantada. E se cantar bonito demais, é a mãe d'água querendo companhia. Naquela noite não consegui dormir. O canto ficou na minha cabeça como martelo. Me virei na rede até quase meia-noite. O lampião estalava e a casa estava quente como forno. Resolvi sair e pegar um ar. Andei até a beira do rio, descalço, sentindo o barro frio entre os dedos. O céu estava limpo agora e a lua cheia deixava o São Francisco prateado, vivo, como se respirasse. Foi então que ouvi: Tonho, Tonho, vem cá. Olhei para o rio. E lá estava ela. Ela flutuava sobre uma pedra que, até onde eu sabia, nunca esteve ali. Era uma moça de cabelo preto escorrido, pele que brilhava como couro de peixe molhado. Os olhos escuros demais, grandes demais, me fitavam com algo entre desejo e tristeza. A voz dela me envolvia como se estivesse dentro da minha cabeça. Não era gritada, era sussurrada, mas me fazia tremer por dentro. Você tá cansado, Tonho. Vem descansar. Aqui é fresquinho, aqui é silêncio. Dei um passo, a lama sugava meus pés. Mais um passo, a água bateu no tornozelo, mas antes que eu desse o terceiro, senti uma fisgada no peito, como se um anzol invisível me puxasse de volta. E aí ouvi a voz da minha avó do nada na memória. Não olha no olho dela, menino. Se olhar, ela entra. Fechei os olhos. Me ajoelhei na lama, trêmulo, rezando tudo o que lembrava. Ave Maria, Pai Nosso, promessa de nunca mais pescar à noite. Quando abri os olhos de novo, ela sumiu. Nos dias seguintes, algo mudou. As águas começaram a ficar diferentes, mais frias, mais pesadas. Os peixes sumiram. As redes vinham vazias ou com pedaços de escamas arrancadas. Outros pescadores começaram a comentar: Você ouviu um canto de mulher esses dias? Rapaz, juro que vi uma sombra no meio do rio. Fingi que não sabia de nada. Mas dentro de mim, eu sabia. Ela estava escolhendo e tinha me marcado. Uma semana depois, ela voltou. Dessa vez, não cantava. Apenas estava lá, parada no meio do rio, com a água subindo ao redor do corpo como se ela fosse parte dele. Me olhava, só isso, e eu não conseguia sair de casa. Não com medo, mas com uma vontade doente de ir até ela, de mergulhar, de acabar com tudo. Comecei a sonhar com a água, com ela penteando os cabelos debaixo d'água, sorrindo, esperando. Uma madrugada, acordei na beira do barranco, molhado, com barro até o joelho. Não lembrava como cheguei ali. Fui procurar o velho Tião, o mais antigo da vila. Ele mora num barracão afastado. Vive mais com rezas do que com conversa. Quando contei o que estava acontecendo, ele só disse: Você olhou nos olhos dela, né? Assenti, quase sem voz. Ele cuspiu no chão, fez um sinal de cruz. Ela quer te levar. Vai aparecer de novo. E se você responder, não volta mais. O que eu faço, seu Tião? Tem que enganar ela, jogar o nome fora.
deixar de ser você, ou então dar outro no lugar, um animal, uma oferenda, algo que a distraia. E se eu não conseguir, ele me olhou com pena. Na última noite de lua cheia daquele mês, preparei tudo: um porco pequeno, sangue fresco, fumo de rolo, farofa de dendê. Coloquei tudo num barquinho e empurrei para o meio do rio, acendendo velas nas bordas. Fiquei na margem esperando. Ela veio, mais linda e assustadora do que nunca. Os cabelos boiavam em volta como serpentes, os olhos eram poços sem fundo. Tonho, meu nome não é mais esse, falei. Ela parou. Tonho, você não me conhece. Vai embora. Isso aqui é para você. Me deixa em paz. Ela olhou o barquinho. O vento parou, as velas apagaram e ela afundou. O rio se calou por completo. Desde então nunca mais ouvi o canto, mas também nunca mais fui o mesmo. Voltei a pescar, mas só de manhã. Nunca mais dormi perto do rio. Nem molho os pés. O povo da vila ainda comenta dos desaparecimentos. Dizem que a Mãe d'Água volta de tempos em tempos, que escolhe homens que estão cansados da vida, que ela oferece descanso, mas cobra caro. Hoje, carrego um colar com 3 dentes de peixe que o velho Tião me deu. Diz ele que espanta encantamento. Mas às vezes, nas madrugadas de calor, acordo com a sensação de estar molhado e, bem longe, quase como uma brisa. Ainda escuto. Tonho. Me chamo Ricardo, tenho 38 anos, sou designer gráfico. Morava em São Paulo até o ano passado, quando decidi largar tudo e me mudar com minha esposa, Juliana, para o interior de Minas. A vida na cidade já tinha me consumido por dentro, e a saúde mental da Ju estava por um fio. Encontramos uma casinha simples numa comunidade ribeirinha, às margens do velho e poderoso Rio São Francisco. Um paraíso escondido entre mato e água, onde o tempo parecia andar mais devagar. No começo, era tudo bonito demais para ser verdade. Acordávamos com o canto dos pássaros, dormíamos com o som do rio. Os vizinhos eram simples, gentis, mas reservados, principalmente quando a noite caía. Foi aí que começou. Na terceira noite, morando ali, fui acordado por um barulho estranho. Era como o som de algo muito pesado caindo na água. Um plash abafado, profundo. Achei que fosse um peixe, grande ou talvez algum animal selvagem. Me levantei da rede, fui até a varanda, mas não vi nada além do reflexo da lua nas águas do rio. Juliana também acordou. De novo esse barulho? Ela murmurou. Você ouviu ontem também? 2 vezes, na madrugada. Parece que vem dali? Apontou para o trecho mais largo do rio, perto das pedras, onde a correnteza se intensificava. No dia seguinte, comentei com o senhor Raimundo, o dono do mercadinho. Ele era o mais velho da comunidade, devia ter uns 80 anos. Isso aí é só o rio falando, meu filho. Ele tem seus modos. Ele disse sem tirar os olhos do rádio antigo que chiava um modão antigo. Mas é todo dia no mesmo horário. É barulho de bicho grande. Se ouvir ele chamar pelo seu nome, não responde. Entendeu? Arrepiei dos pés à cabeça. Como assim? Chamar? Quem fala demais com o rio, ele responde. Só te falo isso, e não vai à beira d'água depois, que escurece. Aqui a gente respeita a boca da noite. Naquela noite o barulho voltou, mas agora tinha algo mais. Um tipo de sussurro, baixo, longínquo. Ricardo. Eu travei. Estava sozinho na varanda. Juliana já dormia. Ricardo. Não parecia vento. Não era minha imaginação. Vinha da água. Era quase como um coachar arrastado, molhado. Meu nome sendo puxado, mastigado. Lembrei do conselho do velho Raimundo e entrei sem responder. Mas aquilo virou rotina. Toda madrugada. O barulho, o sussurro e uma presença, não vista, mas sentida. Juliana começou a mudar. Dormia mal, tinha pesadelos.
Falava dormindo. Ele quer você. Ela dizia essas coisas com uma voz que não era dela. Quando eu a acordava, ela não lembrava de nada. Resolvi investigar. Fui até o boteco da vila, puxei conversa com alguns homens mais velhos, oferecendo pinga para soltar a língua. Depois de uns goles, um deles, um tal de Carlão, soltou. Aqui teve um menino, uns anos atrás, filho de pescador. Sumiu no rio, mergulhou para buscar uma isca e... puf! Nunca mais acharam o corpo. Isso acontece, disse outro, o Zé Pequeno. Mas o estranho é que o pai dele disse que ouviu o menino chamando por ele 2 dias. Depois, lá do meio do rio, a voz igualzinha. Mas ele estava morto, completou Carlão. Fiquei em silêncio, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Era isso o que eu estava ouvindo, algo no rio, que imitava a voz dos mortos, ou, pior, algo que puxava os vivos com vozes conhecidas. Na 7ª noite, Juliana não estava bem. Tinha febre, tremores e falava do rio mesmo com os olhos fechados. Ele está esperando você. Ele está com sede. Fiquei desesperado. Saí correndo da casa, com a lanterna tremendo na minha mão. Fui até a beira do rio, ignorando o medo. Ignorando tudo. E lá estava. Algo. Emergia da água. Primeiro, só vi os olhos. 2 círculos luminosos, opacos como pedra molhada. Depois, uma pele preta, viscosa, que reluzia sob a lua. A cabeça era disforme, com guelras pulsando dos lados do pescoço. E braços longos, finos, com mãos humanas, mas com membranas entre os dedos. Ricardo, ele disse, com a minha voz. Não aguentei. O que você quer? Gritei. No mesmo instante, ele desapareceu. E Juliana, lá na casa, gritou de dor, como se tivesse sido cortada por dentro. Voltei correndo. Ela estava deitada no chão, se contorcendo, os olhos revirados. Sangue escorria pelos ouvidos. Ela repetia: ele entrou, agora ele sabe. Nos dias seguintes, Juliana não era mais ela. Ficava olhando fixamente para o rio por horas, não com medo, com desejo, como se estivesse hipnotizada. Tentei levá-la embora dali, mas sempre que nos aproximávamos do carro, ela surtava, gritava, se debatia, falava coisas em uma língua que eu não conhecia. Voltei a falar com o velho Raimundo. Eu avisei. Agora ele tem seu nome e tem a voz dela. A alma já não é só dela. Como eu tiro isso dela? Não tira, só engana. Tem que dar algo em troca. Um nome novo, uma promessa, um sacrifício. Aquilo parecia loucura, mas eu já não tinha mais no que acreditar. Na última noite, fui até a margem do rio com Juliana nos braços, desacordada, murmurando como uma criança doente. Ajoelhei na lama, com lágrimas nos olhos, e falei com o rio: me leva no lugar dela, me leva, mas deixa ela ir embora. O rio ficou quieto, mas então a água se moveu e aquela coisa emergiu mais uma vez. Dessa vez ele não falou, só estendeu a mão. Eu a toquei. Foi como mergulhar a alma numa água sem tempo. Vi memórias que não eram minhas, gritos de antigos, pescadores, crianças, tudo afogado em escuridão. Desmaiei. Acordei deitado no chão da varanda com o sol batendo no rosto. Juliana estava dentro da casa, dormindo profundamente, com uma expressão de paz que eu não via há semanas. Ela não lembrava de nada. No dia seguinte, fomos embora. Hoje, vivemos em Belo Horizonte. Ela está bem. Não tem pesadelos. Acha que tudo foi estresse, alucinação, mas eu sei o que aconteceu, porque todas as madrugadas, às 3h17, mesmo longe do São Francisco, eu ouço a água se mexer. E alguém, com a minha voz, sussurrando: Ricardo. Sempre tive respeito pelo velho Chico.
Desde moleque aprendi que o rio não é só água. Ele tem humor, tem tempo e tem memória. É um ser vivo, antigo, que guarda dentro dele segredos que ninguém deveria cutucar. Cresci ouvindo os velhos falarem disso, mas como quase todo jovem, não dei muita importância. Era uma sexta-feira abafada e o céu estava pesado, daqueles que parece que vai cair chuva, mas nunca cai. Eu estava em casa, sozinho como sempre, escutando o silêncio da noite misturado ao som distante da correnteza. Costumava pescar até mais tarde, principalmente nas noites de lua minguante. Dizem que peixe sobe mais nessa fase e o movimento das águas parece mais lento, mais previsível. Peguei minha tralha, acendi meu lampião a querosene e fui descendo pela trilha de terra batida que dava direto na curva do rio. Aquele era meu ponto preferido. Fica entre duas grandes pedras, numa parte onde o São Francisco parece quase cochilar. O som da água ali é diferente, mais baixo, mais contido. Cheguei por volta das 8. O céu já estava escuro, mas a lua ainda não tinha dado as caras. Sentei no meu banco de madeira, firmei a vara e lancei a isca. Fiquei ali, quieto, escutando o barulho da noite. E foi então que, por um instante, tudo ficou mudo. Nem grilo, nem sapo, nem o som da água. Silêncio total. Um vazio que me deixou desconfortável de imediato. Foi nesse momento que ouvi: Raimundo. Não foi grito. Foi um sussurro, arrastado, como se alguém tivesse acabado de acordar. Vinha de trás, da direção da trilha por onde eu tinha descido. Na hora travei, achei que era impressão. Talvez o vento passando pelas folhas. Olhei por cima do ombro, devagar, e apontei o lampião. Só mato e sombra, nenhuma pegada, nenhuma luz. Quem tá aí? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Nenhuma resposta. Fiquei em silêncio, tentando escutar de novo. Meu coração batia firme dentro do peito. O lampião tremia na minha mão, projetando sombras que dançavam no mato alto. Abaixei a luz e voltei a encarar o rio. Mas então a voz veio de novo. Raimundo, mais perto. Agora parecia que estava logo atrás de mim. Levantei num pulo. Virei o lampião em todas as direções. Os arbustos, as pedras, as árvores retorcidas ao redor. Tudo igual. Nenhum sinal de gente. Nem um galho mexendo, nem um barulho de pisada. Quem tá me chamando? Gritei com a garganta seca. O silêncio voltou. Pisei um pouco para trás, me afastando da margem. Foi quando notei que a água também parecia diferente. Ela corria sim, mas de forma lenta demais, como se estivesse prendendo a respiração. E então ouvi pela terceira vez: Raimundo. Mas agora vinha do rio. A voz era a mesma, grave, baixa, íntima demais, como se quem falasse conhecesse cada canto da minha alma. Olhei direto para a água. A luz do lampião iluminava uma parte da superfície e por um segundo tive certeza de ver algo se mover ali dentro, algo que parecia me encarar. Me ajoelhei na margem tentando focar. A água estava escura, mas não turva. Tinha reflexo. Foi aí que vi. Não sei dizer se era real ou alucinação, mas lá estava ele, um rosto dentro da água. Pálido, os olhos esbranquiçados, parado, com a boca entreaberta, como se estivesse chamando por mim. Travei. Não consegui respirar. A chama do lampião se curvou com o vento que soprou de repente e, num piscar de olhos, o rosto desapareceu. Mas o vazio que ficou foi ainda pior. Tentei correr, mas minhas pernas estavam duras. O ar parecia mais grosso. O cheiro do rio, aquele cheiro bom de barro, mato e peixe, tinha mudado. Agora era um cheiro de coisa parada, de coisa velha demais para estar viva. Olhei para a margem oposta e vi. Juro por Deus que vi uma silhueta parada do outro lado, escura, imóvel. Era como se fosse feita da própria sombra da noite. Não dava para ver rosto nem roupa. Só a forma, ela não se mexia. Mas mesmo assim, eu sabia que ela me olhava. Senti
Um calor subir pela nuca, um suor frio escorrendo pelas costas. E foi aí que a voz veio uma última vez. Raimundo, não em forma de sussurro, mas como um pensamento enfiado dentro da minha cabeça. Soltei tudo que estava nas mãos. O lampião caiu no chão e quase apagou. E corri. Subi a trilha tropeçando nas próprias pernas, a respiração descompassada, o coração quase rasgando o peito. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão quisesse me puxar de volta. Quando cheguei em casa, bati a porta com força, tranquei a tranca de ferro e apaguei todas as luzes. Me sentei no chão, encostado na parede, tentando entender o que tinha acontecido. Não consegui dormir naquela noite, nem na seguinte. Passei dias sem sair. E toda vez que fechava os olhos, ouvia aquela voz de novo, me chamando pelo nome, sempre do mesmo jeito, como se não tivesse acabado. Perguntei aos mais velhos da vila se alguém já tinha ouvido algo parecido. Ninguém quis falar. Só o velho Joaquim, que já tinha quase 90 anos, me disse algo que nunca vou esquecer. Se o rio chamou você pelo nome, é porque ele quer que você escute alguma coisa que esqueceu. Mas eu não esqueci nada. Pelo menos, eu acho. Desde aquela noite, nunca mais pesquei à noite. Meu nome é Zé e eu sou pescador desde os meus 13 anos. Nasci e cresci às margens do Rio São Francisco, no interior de Minas Gerais. A vida ali sempre foi calma. Calor constante, pescaria de madrugada, fogueiras à beira do rio e causos antigos, que os mais velhos contavam como se fossem lendas, mas que no fundo a gente sempre respeitava um pouco mais do que admitia. A história que vou contar aqui é real. Eu vivi isso, e mesmo depois de anos, cada detalhe ainda me acorda suando frio à noite. Era uma sexta-feira, fim de agosto, lua minguante. A seca estava forte naquele ano, e o leito do rio havia baixado tanto que revelava pedras que eu nunca tinha visto antes. Meu pai dizia que nesses períodos o São Francisco mostrava seu outro lado. Eu ria, achando que era só mais uma expressão poética, até aquela noite. Estava sozinho na canoa. Costumo pescar de madrugada, quando a água fica mais calma. Mas não costumo ir tão longe. Naquele dia, resolvi descer um pouco mais o rio, numa região onde dizem que ninguém pesca desde a década de 60, desde que um barco afundou ali com 3 pescadores que nunca foram encontrados. Dizem que o rio engoliu eles. Era bobagem, claro. Eu, teimoso como sou, queria provar que dava para pescar ali sim. Eu ria sozinho, achando que ia voltar com um tambaque de 10 quilos só para esfregar na cara do seu Almir, o velho rabugento do cais. Quando cheguei naquela curva do rio, onde o mato fica mais fechado e a água parece mais densa, o silêncio bateu, de um jeito estranho. Não era o silêncio comum da madrugada, era como se o som tivesse sido arrancado do ar. Até os sapos pararam de coachar. Foi quando eu ouvi uma melodia baixa, suave, quase como um lamento. Parecia uma cantiga de ninar, mas arrastada, como se alguém estivesse cansado demais para cantar direito. Vinha da direção da margem esquerda, onde o mato é mais alto e nunca tem ninguém. Eu não conseguia entender a letra, mas era em português antigo, com sotaque nordestino carregado. Parei de remar. Fiquei escutando. A música continuava como se estivesse sendo levada pelo vento, e foi aí que vi uma luz fraca, tremeluzente, no meio do mato. Era como a chama de uma lamparina antiga, dessas de querosene. Meu coração começou a bater mais forte. Pensei em voltar, mas a curiosidade venceu. Remando devagar, fui me aproximando da margem, tentando não fazer barulho. A música parou de repente. Um frio me percorreu as costas. O ar ficou pesado. E então, do nada, a luz reapareceu, dentro do rio, flutuando sobre a água, vinha em minha direção. Aquela luz flutuando sobre o rio era impossível. Ela dançava sobre a correnteza como se não houvesse vento,
como se estivesse presa a uma trilha invisível, vindo direto na minha direção. Eu estava petrificado. Tentei pegar o remo, mas percebi que estava com as mãos tão suadas que mal conseguia segurá-lo. Quando a luz chegou mais perto, vi que não era uma lamparina comum. Era como se o fogo flutuasse sozinho, dentro de um aro metálico antigo, meio enferrujado, e atrás da luz surgiu uma figura. Primeiro vi o chapéu, um daqueles de palha, largo, muito usado por pescadores antigos. Depois, o rosto, ou melhor, a ausência dele. Onde deviam estar os olhos, a boca, o nariz, havia apenas sombras. Mas a forma era humana, alta, magra, de pele escurecida pelo tempo ou pela morte, com roupas encharcadas que pingavam uma água negra. Ele parou a uns 2 metros do meu barco. A lamparina boiava ao lado do seu ombro, sem corda, sem suporte. E então ele cantou: "Nessa água já fui gente, agora sou só canção. Quem me ouve nunca volta, afunda no coração." Aquela voz, Deus me livre, era baixa, rouca, com um eco que parecia sair de dentro da minha cabeça. Eu quis rezar, mas minha boca não se mexia. Foi aí que cometi o pior erro da minha vida. Eu segui ele, não sei explicar porquê. Era como se algo me puxasse, como se minha alma já tivesse decidido por mim. A canoa foi se mexendo sozinha. As águas estavam completamente silenciosas, como se o rio tivesse parado só para aquele momento. Após alguns minutos, chegamos a um trecho do rio que eu nunca tinha visto, mesmo tendo navegado por ali a vida inteira. As margens pareciam mais fechadas, os galhos das árvores formavam túneis acima da água e um nevoeiro espesso começou a se formar. Foi então que ouvi gritos, fracos, abafados, vozes de gente chamando por ajuda, chorando, murmurando orações. Vieram de todos os lados. Foi nesse momento que o barqueiro falou. A voz dele saiu de todos os lados ao mesmo tempo. O rio cobra o que é dele. Então ele sumiu. A lamparina apagou com um estalo seco e tudo ficou escuro. Meu barco começou a girar sozinho, como se estivesse sendo puxado por algo. Senti meu corpo congelar. Água começou a entrar pela borda da canoa. Eu gritei. Por Deus, eu gritei. Mas parecia que minha voz era engolida pela névoa. Pensei que fosse morrer ali. A água já estava nos meus joelhos quando comecei a remar com desespero. Eu não via nada, só ouvia a canção que continuava de algum lugar invisível, repetindo os mesmos versos de antes. Quem me ouve nunca volta. Num impulso, peguei um facão que sempre carrego no fundo da canoa e cortei a corda da âncora. Não que ela estivesse presa, mas algo em mim dizia que o barco estava sendo segurado. E assim que a corda foi cortada, a canoa foi arremessada para trás por uma força invisível, como se o próprio São Francisco estivesse me cuspindo dali. Rezei, chorei, remei feito um louco. A névoa começou a se dissipar. Aos poucos, as margens conhecidas da minha cidade apareceram no horizonte. Quando finalmente vi o cais, o céu começou a clarear. O sol nascia e o canto havia parado, atracando o barco. Desci cambaleando. Minhas roupas estavam secas. O barco também. Nos dias seguintes, não falei com ninguém. Fiquei em casa, trancado. Minha mãe percebeu que algo estava errado, mas não insisti muito. Disse que tive um susto, que precisei de descanso. Ela respeitou. À noite, os sonhos começaram. Eu ouvia a canção, sempre a mesma, repetida, como se o barqueiro ainda me chamasse de volta. Às vezes eu acordava de madrugada com o som da lamparina estalando no quarto, mesmo sem ter vela ou lâmpada acesa. Faz 6 anos desde aquela noite. Não voltei mais ao rio. Vendi meu barco, mudei de casa, tentei seguir a vida, mas não é fácil. Meu nome é Davi, e por mais que já tenha vivido 33 anos nas margens do Rio São Francisco, tem coisas que ainda me perseguem nas noites em que o vento passa baixo e o céu pesa como chumbo.
Nasci em Piranhas, no sertão de Alagoas, um lugar onde o velho Chico é mais que um rio. Ele é presença viva, às vezes amiga, às vezes traiçoeira. É fonte de sustento e palco de lendas. E foi nele que meu avô desapareceu. Meu avô Raul era um homem simples, pescador desde os 14 anos. Conhecia cada curva do rio, cada corrente. Ele costumava dizer que o rio sussurra quando quer avisar alguma coisa. Nunca levei isso a sério, até o dia em que ele saiu para pescar e não voltou. Era outubro de 1997, madrugada de lua nova. Lembro como se fosse hoje. Ele saiu por volta das 3 da manhã com a canoa de madeira que ele mesmo tinha feito. Não levou mais ninguém como de costume. Não deixou bilhete, nem deu sinal de pressa. Só disse à minha avó, se eu não voltar até o meio-dia, reze por mim. Ela achou que fosse uma piada de velho. Não era. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, encontraram a canoa boiando sozinha na outra margem, perto de um remanso conhecido como Curva da Alma, onde a água corre mais devagar, mas é traiçoeira por baixo. A corrente lá é forte, dizem que puxa quem está desprevenido. Só que o estranho é que a canoa estava em perfeitas condições, sem remos quebrados, sem arranhões, e estranhamente limpa, como se ninguém tivesse pisado nela. A partir dali, começou o silêncio. O corpo nunca foi encontrado. Meu pai dizia que o rio guardava os seus e devolvia só o que queria. Cresci com isso entalado na garganta. Por mais que o tempo tenha passado, a ausência do meu avô deixou um espaço que ninguém conseguiu preencher. E em 2022, no mesmo mês do desaparecimento dele, comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava com o rio, sempre calmo demais, olhando para o horizonte. Então ouvi alguém me chamar. Era uma voz baixa, rouca, parecida com a dele. Só dizia meu nome. Davi. No primeiro sonho, acordei assustado. No segundo, levantei com o coração acelerado. No terceiro, não consegui dormir por 2 dias. Era como se algo estivesse me puxando para lá, algo que eu precisava entender. Então tomei uma decisão que parecia insana até para mim. Eu ia refazer o caminho que meu avô fez naquela madrugada. Pegaria a mesma canoa, seguiria o mesmo horário, o mesmo ponto de partida. Queria entender, ou pelo menos tentar. A canoa dele estava guardada até hoje num galpão velho atrás da casa da minha avó. Estava um pouco gasta, mas inteira. Passei alguns dias reformando, trocando umas ripas, reforçando as laterais. No fim, ela parecia pronta, como se tivesse esperado por mim todos esses anos. Na noite de lua nova, saí de casa em silêncio. Meu pai me viu e tentou me impedir. Você vai fazer besteira, Davi. Esse rio não leva, ele esconde. E quem procura demais acaba ficando também. Mas eu já estava decidido. Levei apenas uma lanterna de cabeça, uma garrafa d'água e um facão preso no cinto. Entrei na canoa exatamente às 3 da manhã. O rio estava quieto demais. Nem vento havia, só aquele cheiro forte de água parada e vegetação molhada. Comecei a remar devagar, seguindo o trajeto que meu avô costumava fazer. A cada remada, sentia o peito apertar mais. Depois de uns 40 minutos, cheguei à famosa Curva da Alma. O lugar tem esse nome por causa de uma história antiga de afogamento, de 3 irmãos que tentaram atravessar o rio a nado e nunca mais apareceram. Alguns moradores juram ouvir vozes por ali em noites sem lua. Nunca acreditei nisso, até aquela noite. Assim que virei a curva, senti o vento mudar. Um sopro gelado bateu no meu rosto. Os pelos do braço se arrepiaram sozinhos. E então ouvi, de novo, Davi. Era sussurrado, mas claro. Olhei ao redor. Nada. Nenhum barco. Nenhuma alma. Só o som da água leve batendo na canoa. Peguei a lanterna e iluminei as margens. Tudo vazio. Continuei remando. O som veio de novo. Agora mais próximo. Ravi! Minha garganta secou. A mão tremia no remo. Tentei ignorar, pensar que era minha mente me pregando uma peça. Mas o medo já tinha entrado no peito.
Mais adiante, notei algo na água. Um pedaço de tecido preso num galho. Era velho, esverdeado, mas parecia com a camisa que meu avô usava nas fotos antigas. Senti um aperto no estômago. Não toquei. Não, quis confirmar. De repente, a canoa deu uma leve guinada sozinha. A corrente ficou mais forte. A canoa começou a girar devagar, em círculos. Eu tentei controlar, remar para fora dali, mas os remos pareciam deslizar no vazio. Foi aí que ouvi de novo, mais alto, mais nítido: Davi, volta. Essa voz era diferente. Tinha urgência, quase desespero. Soava como alguém tentando me avisar de algo, como um último apelo. Foi o suficiente. Soltei os remos e deixei a correnteza me levar de volta. Não olhei para trás. Remava só quando necessário, mas o rio parecia me querer fora dali. Cheguei em casa perto do amanhecer. Ninguém falou nada. Só meu pai, com os olhos inchados, disse: "Ele tentou te avisar. Agora você sabe o que eu sei." Não respondi, só chorei. Hoje não tenho resposta para nada do que aconteceu. Não sei se minha mente me enganou, se os ecos do passado ainda vivem naquele trecho do rio, ou se de alguma forma meu avô tentou se despedir. Só sei que nunca mais voltei àquela curva. A canoa ainda está guardada. Às vezes ouço barulhos de madeira se mexendo no galpão, mesmo sem vento. E quando a lua nova volta, o ar fica diferente, mais denso, mais pesado. E sempre que isso acontece, ouço meu nome.